Dá uma olhadinha nessa tabela que eu estou colocando aqui, a chance de ter embriões alterados, de nascer crianças com problemas, síndrome de Down e outras. Então o risco de uma alteração é muito grande. Por isso que se você tiver um número grande de óvulos, depois de uma seleção pela biópsia embrionária, pode ser que você tenha pelo menos um embrião euploide, mas se forem poucos óvulos, a chance é bem menor. Vou mostrar para vocês essa tabela que está aqui, você vai chegar a uma conclusão por si só. Viu como dá certo? Você está grávida de um mosaico de baixo grau do cromossomo 9. Maravilha. Eu falo isso sempre aqui e repito que a taxa de gravidez de um mosaico de baixo grau, ainda mais que é um cromossomo menor que o 12, é uma chance excelente e vai nascer tudo perfeito, maravilhoso. Eu sempre incentivo mosaico de baixo grau, principalmente se for o cromossomo 12 para baixo, como o seu que é 9, tem uma chance maravilhosa de dar certo, não deve ser desperdiçado. Maravilha, muita saúde para você e para toda a família e fico muito feliz com a sua decisão de ter transferido e estar agora gravidíssima. Parabéns para vocês. O endometrioma não é uma indicação de cirurgia, não acho que deva operar, mas é endometriose e é uma doença inflamatória. E o endometrioma também não vem sozinho, não está isolado lá, só tem o endometrioma. Normalmente tem focos de endometriose ao redor do útero, das tumbas, dos ovários. É uma pelvis inflamada. Então, um bloqueio hormonal que antecede a transferência embrionária reduz essa inflamação e ajuda a aumentar as chances de sucesso nos tratamentos de fertilização. Alguns falam, não adianta quase nada, não adianta nada. Eu prefiro, me sinto mais seguro, eu vou reduzir aquela inflamação pelo bloqueio, eu acrescento muitas vezes alguma suplementação anti-inflamatória, além de uma dieta anti-inflamatória, eu reduzo a inflamação local e aumento a chance de sucesso. Cirurgia não, somente em casos excepcionais, mas de modo geral eu faço esse tratamento complementar. Para mim qualquer infecção eu cancelo a transferência embrionária, porque se você está com infecção, febre, essa infecção pode piorar, você vai colocar um embrião que está numa fase de implantação e você vai estar com uma infecção que poderia ter sido evitada, não há necessidade de fazer a transferência naquele mês. Se estiver com infecção urinária vigente, eu cancelo sim a transferência embrionária. A infecção forma alguns anticorpos, alguma reação antibacteriana que pode agredir também o embrião. Eu cancelo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Olha que pergunta mais bonitinha. Doutor, o que o senhor fala para uma mulher quase 44 anos e ainda sonha em ser mãe e só pode ser por FIV? Seja mãe por FIV, no seu caso com uma chance muito grande de ser com óvulo doado. A vida é assim que funciona a natureza. Eu não sei qual o tamanho da sua reserva ovariana, mas a chance de ter embriões alterados é muito grande aos 44 anos. Se não der com seus óvulos, faça com óvulo doado. Você vai falar, mas eu não quero os óvulos doados. Eu lhe digo, ninguém quer, mas às vezes nós não temos essa opção que a gente tanto quer, a gente fica com a segunda opção. O importante é você atingir seu objetivo de ser mãe. Confie no seu médico, converse com ele e se não der no plano A, faça o B, o C, o D, mas seja mãe, que é uma experiência incrível e eu tenho certeza disso. Sabe que esse dado é muito interessante. Tem coisas que o médico usa o seu olhar clínico. Ninguém está vendo a imagem, mas ele está convencido que tem a doença. Às vezes eu faço isso. Eu acredito, eu examino, eu falo, é impossível que não apareça isso. Eu faço ultrassom também, não com aquela notoriedade, aquela capacidade dos especialistas em ultrassom. Mas eu consigo ver coisas mais óbvias. Mas eu sinto pela motilidade do útero, pelo exame que eu faço que tem, aí eu trato. Então, se não veio, o seu médico acha que tem, é melhor tratar. Aí depende da sua confiança no tato dele. Mas muitas vezes o olhar clínico vale mais que o exame. Isso é muito importante e interessante. Isso acontece. Você faz uma única pergunta em duas partes. Você comenta que você tinha um embrião 4A, D6 era a sua última chance por questão financeira e deu um beta negativo e o médico não pediu a histeroscopia diagnóstica. Esse é um caso importante e aí eu também não entendo por que não se pede histeroscopia de rotina, porque eu faço para todo mundo e faço biópsia do endométrio para ver se não tem endometrite, para ver a parte imunológica,
principalmente quando é o último embrião, é um embrião de D6, mas de boa qualidade. Eu sempre avalio as condições da paciente também, mas eu faço de rotina. Agora, não é obrigatório fazer, não está errado não fazer, eu faço. Para mim, eu acho uma coisa errada não fazer, mas é o meu conceito. Mas, pelas evidências, não é obrigatório. Eu acho que tem que fazer tudo. Eu sempre converso e falo que, para mim, tem que dar certo de primeira. Claro que pode ser feito isso. Eu mesmo faço o meu mini-FIV quando dou pouco remédio. Eu tenho o mini-FIV Plus 1, mini-FIV Plus 2 e mini-FIV Plus 3. Esse mini-FIV mais avançado, eu consigo usar somente uma injeção, eu dou só via oral. Aquelas pacientes que têm uma baixíssima reserva ovariana, eu dou só via oral até o final e no final uma final só para maturar. Às vezes eu dou uma única injeção, aquela que tem uma duração de 7 dias, com comprimidos, e tomo mais uma, só 2 injeções. São protocolos variáveis que você pode usar. Eu tenho o mini-FIV tradicional, depois eu tenho o mini-FIV 1, o 2, o 3 e o 4, conforme eu vou modificando cada um. Claro que pode, eu uso em situações raras, não é o melhor resultado, mas é uma possibilidade para não gastar muito remédio e pode dar certo. Não é a melhor opção, mas é uma opção, principalmente para aquelas mulheres que têm uma baixíssima reserva ovariana. Eu vou continuar essa história, mas é mais história, não é medicina, e eu não sou professor de história, mas eu conheço. Não sou judeu, sou católico, mas eu conheço essa história. Então, nessa segunda diáspora, uma parte foi para a região da França e da Alemanha, e um outro grupo foi para a região da África. Esse pessoal que ficou nessa região da Alemanha e da França, eles ficaram só entre eles, e tinham filhos entre eles, entre primos e entre irmãos também. Então tinham muitas alterações genéticas. Esse grupo é chamado de Askenazi, e o pessoal da África é chamado Sefaradi. E o grupo de maior concentração nos Estados Unidos são exatamente esse grupo de Askenazi. E como eu falei agora há pouco, nos Estados Unidos tem milhões de judeus, aqui no Brasil temos milhares. E a grande maioria é o grupo Askenazi, que tem sempre essas alterações genéticas. E é por isso que normalmente na rotina da reprodução assistida, para completar, eu não gosto muito que descarte os embriões. É uma impressão minha. Para mim, embrião é vida, tem metabolismo, consome oxigênio, divisão celular, então para mim é vida. Então sempre quando alguém está na dúvida se descarta ou se doa, eu recomendo doar, porque vai ajudar alguém. Eu sempre falo, se eu fosse um embrião, eu preferia nascer em uma outra casa e ser amado do que sair por aí pelo raro, sabe lá para onde vai esse embrião quando é descartado. A gente sabe para onde vai, mas é uma maneira meio assim, debochada, vamos botar assim, porque eu não gosto que faça o descarte mesmo. Então, eu converso com eles. E aí, eu acho lindo quando eu vejo um casal que recebeu um embrião doado e tem a sua família, os bebês lindos nascendo, que poderiam ter sido descartados e não foram, e nasceram, formando uma nova família. Eu adoro quando alguém doa um embrião e adoro quando alguém recebe um embrião. Eu acho maravilhoso. Eu gosto. Qualquer dúvida, fala com a Mariana lá no IPJ, ela tem mais detalhes. Aliás, completando a resposta, o probiótico é excelente. Você pode usar, no meu ponto de vista, tranquilamente um desses cremes vaginais em dose única e nada vai impedir. E probiótico é excelente. Aliás, eu considero probiótico uma medicação que deve fazer parte de rotina no preparo do endométrio para a transferência embrionária. Eu gosto demais. Então, nesse caso, é excelente por causa da candidíase. Se você colocar aqueles probióticos que tem mais lactobacilos, pode ser melhor ainda. Use o seu probiótico específico para a candidíase. No meu entender, pode aplicar esses medicamentos em dose única, mas o seu médico é que vai decidir qual é o melhor caminho. Eu faria isso, mas ele pode pensar diferente. Antes da coleta dos óvulos não tem problema nenhum. Eu sou particularmente bem a favor de toda a vaidade feminina. E isso que você colocou aqui, o botox, o laser, a progressiva, capilar, tudo isso não tem problema nenhum. Quando chegar na hora de fazer a transferência embrionária, aí você tem que tomar alguns cuidados. Mas mesmo assim, de modo geral, o que você escreveu aqui, esses aqui, não tem problema nenhum. A não ser aqueles medicamentos que os dermatologistas dão para a pele, aqui eles podem ter alguma complicação maior. Mas quanto a esses que você colocou aqui,
Não, eu sou totalmente a favor da sua vaidade e continue sempre linda e maravilhosa. Continue assim, porque é assim que tem que ser. Aliás, eu considero a doença de Hashimoto, já comentei aqui algumas vezes, como uma subespecialidade da endocrinologia. Não é todo endócrino que tem essa avaliação da doença de Hashimoto e a relação com a fertilidade. Muitos não valorizam, é tranquilo, o TSH está normal, o T4 livre está normal, mas não é bem assim. Aqueles anticorpos elevados, conforme o nível que tiverem, podem prejudicar muito a implantação embrionária. E aí tem tratamentos específicos para amenizar essa agressão. Toda mulher que quer engravidar, conforme o seu estado de saúde, aí pertence mais ao endocrinologista, deve pesquisar a doença de Hashimoto. Então, para mim, eu sempre pesquiso. E se alguma mulher estiver meio mal, cansada, exausta, o endócrino vai pesquisar sim também a doença de Hashimoto. Tem que ser tratada. Por isso eu peço todos os exames de primeira. Tudo. Lógico que aqueles mais excepcionais, parte imunológica, eu converso com ela se ela quer fazer ou não. Mas eu também vejo quais são as condições dela. Eu conto histórias assim. 44 anos, nunca teve um embrioploide, teve o primeiro e o único embrioploide, faz tudo. Talvez seja a única chance da vida dela. Tem que fazer todos os exames para que não haja arrependimento. Eu sempre falo aqui, arrependimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Imaginar que poderia ter feito algo diferente, melhor, que poderia ter mudado o resultado e não fez e por isso deu negativo, é lastimável. Eu peço tudo, mas isso é muito questão de opinião. Lamento, prepare-se e vá em frente. Com estereoscopia e use os exames também. Para concluir, eu penso, às vezes aquele pouco que atrapalhou foi o pouco que levou a um resultado negativo. Por que não tratou isso antes, meu Deus do céu? É assim que eu leio a cabeça dos pacientes, é assim que eu penso. Será que se eu tivesse tratado antes, um pouquinho a mais, um detalhe qualquer a mais, eu poderia ter meu filho já comigo agora e resolvido o meu problema? Mas falou que ia atrapalhar pouco, eu não fiz. Será que esse pouco foi o que levou ao insucesso? Dói a alma isso, viu? Continuando, mas a chance de ter uma malformação cromossômica é maior. É um risco que é por sua conta. Então, poder? Pode. O risco é maior, depende de você. Mas para falar tudo isso, eu tenho que estar convencido que realmente esse é o melhor caminho para ela. Se for o melhor caminho, eu luto. E também quem fala, eu não vou querer ter filho, assim não quero, vai querer um dia. Vai. Ninguém escapa. Paternidade, maternidade, quem nega até o final, está falando da boca para fora, porque é uma experiência incrível que todo ser humano deve passar. A imunoglobulina é um tratamento imunológico, mas eu uso raras vezes. Tem alguns casos específicos que é uma indicação importante, a imunoglobulina. Mas além de ser muito cara, que é um problema à parte, não tem nada a ver com o sucesso do tratamento, são muitas raras situações que a gente usa. Mas se o imunologista te indicou por algum motivo e supostamente ele explicou por quê, qual foi o exame que deu alterado, que está recomendando, tem que tomar. Mas você tem que perguntar para ele, pergunte, se tem dúvida, pergunte para ele por que eu vou usar imunoglobulina e não outros tratamentos imunológicos. Ele vai ter uma explicação baseado nos exames que você realizou. Mas nesse momento eu não sei qual a explicação. Embriodoação é um assunto extremamente importante. São casais ou mulheres que aceitam receber um embrião proveniente de um outro casal que passou por um tratamento de reprodução assistida. Esse embrião tem uma carga genética de uma mulher e do homem e é aceito. Essas pacientes que nós temos no IBGO são principalmente casais que já completaram sua família no número que quiserem, que desejaram, e não querem mais engravidar e sempre tem uma opção de não descartar os embriões. Eles podem descartar, mas resolvem doar para ajudar famílias. Só que esses embriões vêm com as características que são faladas e descritas por nós. Não tem aquele rigor da doação de óvulo que ela descreve todos os detalhes da vida dela. Mas nós temos alguns casos, e aí você tem que falar com a Mariana, ver quem que doou o embrião
em algumas condições, sendo que a maioria dessas condições já completaram sua família, já tem seus dois. A adenomiose difusa, se estiver comprometendo o útero em mais de 50%, tem que ser um tratamento prolongado e bem agressivo, que são os análogos do DNRH. Eu associo com letrozol e também com gestrinona, dependendo do caso. E se for realmente comprometendo mais do que 50%, 3 meses não dá. Muitas vezes tem que repetir. Aí nesse caso eu começo tratando, vou direto. No 3º mês eu repito o exame de imagem com alguém muito competente ou ressonância, de preferência com ultrassom, com preparo, com quem tem experiência, e vejo da necessidade de continuar por mais um tempo. Mas é assim que eu faço mesmo. Faço essa associação para casos complicados e às vezes alguma coisa a mais também. Se for uma coisa muito longa, pode associar colocando Mirena, porque assim vem por dentro, bloqueia, por fora bloqueia. Tem que passar, eu não perdoo. Mas aí, é claro que você pode engravidar naturalmente. Você simplesmente tem um baixo estoque de óvulos. Você pode engravidar naturalmente desde que você não tenha outros fatores da infertilidade. O sêmen do seu marido esteja ok, você não tenha nenhuma obstrução tubária, não tenha adenomiose, endometrite e outras coisas. Mas fique de olho, porque você tem um baixo estoque de óvulos. Se você demorar muito, aí pode ficar mais difícil. Se você não quer engravidar exatamente agora, congele seus óvulos, forme um embrião, deixe congelado, mas o estoque está pequeno. Então você pode engravidar, mas fique de olho no futuro, que isso é muito importante. Baixo estoque significa que uma hora seus óvulos vão terminar. A candidíase é um fungo que dá uma irritação muito desagradável na vagina, não é uma infecção grave, complicada, mas é extremamente desagradável. Você pode, nessa fase inicial, ainda aplicar um creme vaginal de dose única, como o ginazole, por exemplo, e você ter uma cura rápida. Agora, mais cautela quando chegar à parte da pós-transferência, que você vai introduzir progesterona na vagina com essa inflamação, vai arder demais. Por isso é muito importante você tratar desde já, para que não tenha esse problema na pós-transferência. Mas se dá um jeito para tudo, converse com o seu médico, não é algo preocupante, não acha necessário cancelar sua transferência, mas trate direitinho, que aí vai dar tudo certo. Sim, tem sido falado sobre o SS31, mas é só experimental, nem está disponível que eu saiba. Bem experimental mesmo, eu li artigo sobre isso, nem tem nome propriamente, chama-se SS31, foi batizado. Eu desconheço se está disponível. Se tiver, pode mandar para mim um direct e me conta. Está bem na moda a história dos peptídeos, mas que me consta, não está disponível não. Se você souber, conta para mim porque eu gosto. Mas pode ser que ajude. Eu tenho esse artigo prontinho do meu lado, guardadinho lá, mas não saiu do SS31. Nem nome tem. Pode ser uma boa alternativa. Um endométrio fino que não se espessa com tratamentos habituais sempre é um grande desafio. O seu endométrio é 6.2, não é tão fino assim, principalmente se ele for um endométrio trilaminar, está razoável, mas o ideal, você sabe muito bem, todos sabem, que é ser mais do que 7. Nesses casos, existem algumas opções, como mudar a via do estradiol, em vez de ser só via oral ou transdérmica, fazer via vaginal, usar outros detalhes, como o Fiorastim pode ajudar, podemos fazer o PRP, usar o hormônio do crescimento, fazer ciclo natural, uma estimulação ovariana pequena. Tem muitos recursos para isso e deve tentar todos para alcançar uma dimensão, uma espessura maior do que 7. Mas 6.2, se ficar trilaminar e não passar disso, tenha fé, porque pode dar certo, mas você deve sempre tentar o melhor que puder com todos esses recursos. Você quer saber se está bom para a FIV com 40 anos, ser um antimileriano de 0,90? Depende, você pode engravidar, mas você vai produzir poucos óvulos. E você tem uma indicação total de fazer uma biópsia embrionária para análise cromossômica dos embriões, o PGTA. Você vai ter poucos óvulos, poucos embriões, a chance não é tão grande assim. Pode acontecer, mas não crie uma expectativa de ter 15, 20 óvulos, isso não vai acontecer. Você vai ter 6, 8, 5, e aí temos que saber como vai ser. Pode ser que você engravide de primeira, pode ser que você tenha seu embrião euploide de primeira, tudo isso pode acontecer. Se está bom,
está compatível com a idade um pouco abaixo. Eu esperaria um pouco mais, 1.2, 1.4, mas é o que você tem. Vá em frente com muita fé e engravide o mais rápido que você puder. Ele não falou isso. Impossível um ginecologista falar isso, mesmo porque a grande maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo, conosco aqui, grande parte delas tem mais do que 40 anos e são com seus médicos do Brasil inteiro e muitos até do outro lado do mundo. Estão em tratamento e muitas vão ficar grávidas quando já não ficaram grávidas. Então não acredite nisso. Lógico que merecem tratamentos específicos, tem os riscos da idade, mas podem ser minimizados com a biópsia embrionária para garantir que é um embrião euploide, mas você vai ficar grávida sim. Procure um especialista em medicina reprodutiva. Aliás, nem precisa, né, para saber esse detalhe. Você pode procurar em qualquer lugar. Hoje em dia ninguém fala nem mais Google, faz assim um GPT, qual a chance de engravidar depois dos 40 anos, mostra uma tabela. Toda a informação está muito fácil. Você vai engravidar sim, tenha certeza. Atrapalha. Aliás, o melhor nome não é tiroidite de Hashimoto, nós chamamos de doença de Hashimoto. Você deve tratar, você deve avaliar muito bem a concentração dos seus anticorpos antitiroidianos, dieta anti-inflamatória, tem suplementos específicos para melhorar essa carga inflamatória da tiroide. Se tiver com TSH elevado, tem que tratar. Então tem alimentação, suplementação, em alguns casos excepcionais, tem medicamentos para baixar a concentração de anticorpos e tem mais um detalhe. A doença de Hashimoto é uma doença autoimune e muitas vezes está associada a outras doenças autoimunes também. E aí no caso da implantação embrionária é necessária uma avaliação completa sobre doenças autoimunes ou perfil imunológico da paciente. É uma doença importante e deve ser diagnosticada sempre que puder, porque eu vou dizer para você, sim, beta-75 deu tudo certo. Lógico que a avaliação importante da gravidez, a gente avalia a evolução do beta-HCG. D9 de 75 está ótimo. Agora o que tem que fazer? Repetir a cada 2, 3 dias e ver se está dobrando. Mas é um ótimo sinal, gravidíssima assim. Comemore com cautela, porque aí você tem que avaliar muito bem a evolução. Não vou ser pessimista, dizer que não vai dar certo, mas para você ter uma noção mais clara se está indo bem, é repetindo o beta-HCG a cada 2 ou 3 dias. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Eu acho que é muito importante. Dessa fórmula que eu costumo usar para a grande maioria das pacientes, a grande concentração é o Lactobacillus crispatus, que eu acho muito importante. Não é só o crispatus, é o que tem com maior concentração. E por outros lactobacilos também. Aí cada médico tem a sua maneira de manipular esses medicamentos. Esses que vêm prontos já, além de serem muito caros, eles não têm uma boa concentração de crispatus. Eu mando manipular, que é melhor e sai mais barato. Mas tem que aplicar sempre. E vou falar para você mais uma coisa. No meu caso, eu faço sempre um exame do endométrio. E muitas vezes, naquela avaliação do endométrio, naquela maneira detalhada que eu faço através de um complemento para um laboratório específico, já vem células que me falam, pode ser uma inflamação decorrente da tuba. Ele me avisa mais ainda. Então, se houver dúvida, nós podemos fazer uma histerosalpingografia e, mais modernamente, podemos fazer o raio-Cosy. Raio-Cosy é algo, para quem não sabe ainda, já está instalado lá na IPGO, é por um ultrassom contrastado, você consegue ver todo o trajeto da tuba e ver se ela está dilatada também. Achei sua pergunta excelente, mas com um critério muito simples detectar essa hidrossalpinge sem a necessidade da histerosalpingografia, que é um exame que para muitas pacientes é intolerável. Que linda, você está agradecendo a Deus por ter me colocado na sua vida, é muito lindo isso. Mas você não fez pergunta nenhuma para mim não. Se fosse um agradecimento, muito obrigado. Eu espero estar ajudando você de algum modo. É sempre bom ajudar as pessoas, é maravilhoso. Quando alguém agradece, muitas são minhas pacientes mesmo que engravidaram, comentam aqui que a vida mudou pela gravidez. É uma grande satisfação. E tem algumas que não são minhas pacientes, que por algumas das minhas recomendações, elas são muito felizes. É uma agradável sensação
saber que estou ajudando alguém. Isso vale para qualquer pessoa. Ajudar e fazer o bem para as pessoas faz um bem danado para o espírito. Adoro isso. Você tem 42 anos, uma excelente reserva ovariana e me pergunta se pode tentar naturalmente. Pode, mas não esqueça do risco de malformações cromossômicas. Um risco aumentado demais após os 40 anos, e quanto mais avançado aos 42, maior vai ser a chance de aneuploidia, de alteração cromossômica do embrião. E o que significa isso? Maior chance de aborto, maior dificuldade para engravidar e nascer crianças com algum problema cromossômico. O aborto não é só uma perda emocional. Se tiver que levar a uma curetagem, pode ter outras complicações. Então, se você deseja uma gravidez segura, é reprodução assistida, fertilização, análise cromossômica do embrião antes de colocar no seu útero. Esta é uma maneira segura. Aí você me pergunta, mas é impossível engravidar naturalmente e ter um filho normal? Claro que não é impossível, mas a chance de... E continuo que na escola que eu estudaria, eu teria amigos, colegas, que seriam filhos de casais homoafetivos, de mães solo ou mães de produção independente e de ovo-doação. E nada disso interferiria na nossa amizade. E aí eu ponho que a importância do óvulo é a mesma importância de um pingo de água doce no meio do oceano, que não muda o sabor da água salgada nem a grandiosidade do mar. E que provavelmente minha mãe nem lembraria disso. Porque ser mãe é muito mais que um óvulo. É uma coisa tão grande que minha mãe não comentaria. Minha mãe iria me amar de qualquer maneira, nem iria lembrar que eu era doado, porque o sentimento da maternidade faria que ela esquecesse completamente todos esses detalhes de onde veio o óvulo. Isso é ser mãe. E assim eu tento convencê-la que é a minha convicção, na verdade. Se não tem jeito, use óvulo doado, que você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Essa pergunta é muito frequente, eu faço questão de responder. É claro que é possível você engravidar com seus próprios óvulos, mas as chances são pequenas. Vai depender um pouco da sua reserva ovariana. Se você tiver uma reserva ovariana maravilhosa, 2, 2,5, produz 20 óvulos, você tem uma boa chance de ter pelo menos um embrião euploide. Agora, se for uma reserva ovariana baixinha, 0,2, 0,5, vai ter 3 ou 4 óvulos, impossível não é. Chance sempre tem, mas será bem pequenininha. Se a sua reserva for baixinha, aí talvez o melhor caminho seja com óvulos doados. São esses detalhes. Sempre haverá o problema da idade, dos problemas de aneuploidia dos embriões. Mas com muitos óvulos, essa chance é maior. A sua pergunta é excelente. A hidrosalpinge, que é aquele líquido inflamado dentro da tuba que pode refluir para o interior do útero e atrapalhar a implantação embrionária, ele é muito importante esse diagnóstico. Mas vou dizer para você uma coisa, quando nós fazemos uma pesquisa da endometriose pela ressonância magnética ou pela ultrassom com preparo, que para mim isso é uma rotina obrigatória, eu consigo detectar a hidrosalpinge. Agora, é mais comum uma hidrosalpinge que é diagnosticada pela ressonância, e quando você faz a esterossalpingografia para confirmar, não tem nada. Então eu sou muito tranquilo nesses exames de pesquisa de endometriose. Se não aparece a hidrosalpinge, não tem problema maior. Mas se você fizer a esterossalpingo, pode ter uma coisa muito discreta, pequenininha, e não precisa operar esses casos. Você pode até tratar clinicamente. E muitas vezes você detecta a própria fragmentação do espermatozoide de 20%, é discretamente alto, tem que tratar. Se for fertilização in vitro, é tranquilo, passa pelo Zymote, que é um filtro que separa o espermatozoide fragmentado do não fragmentado, e é só injetar no óvulo aquele que não está fragmentado. Se for uma gravidez espontânea, tem que cuidar. E o tratamento é melhorar os hábitos de vida, se fumar, não fumar, bebida, não beber, fazer atividade física, se estiver acima do peso, emagrecer, e tomar alguns medicamentos, alguns suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios e melhora. Mas depois que fizer esse tratamento, tem que repetir o exame para ter certeza que ele está 16% para baixo. Isso que deve ser feito. Todos esses termos que vêm, adenomiose leve, incipiente, pouca coisa, atrapalha pouco,
atrapalha pouco, mas atrapalha. Às vezes aquele pouquinho que atrapalha pode ser aquilo que levou um resultado negativo. E se tivesse sido tratada, talvez você tivesse um positivo à gravidez. No meu caso, quando eu vejo uma adenomiose leve, eu trato. Trato por pouco tempo, mas eu trato para dar uma reduzida nessa adenomiose leve, para que você fique mais próxima de um resultado positivo. Muitos vão falar, não precisa, porque atrapalha pouco. Mas essa é a minha visão. Atrapalha pouco, mas atrapalha. Por isso, eu trato. Mas muitos podem falar que não precisa. Eu acho que sim. É o meu ponto de vista. E para tentar convencer essas mulheres que eu já estou convencido que esse é o melhor caminho para elas, eu conto a resposta que eu dei quando certa vez eu fui perguntado como é que eu me sentiria se eu soubesse que eu fui concebido com ovos doados. Eu já expliquei isso e eu respondo para ela que eu teria muito orgulho da minha mãe, porque eu saberia que eu fui muito desejado, querido, muito mais de uma gravidez que aconteceu ao acaso. E se no passado quem engravidava por reprodução assistida era considerado esquisito, estranho, hoje em dia faz parte das nossas vidas, do cotidiano, todos esses conceitos mudaram. E aqueles casais que tinham filhos homossexuais escondiam seus filhos porque tinham vergonha de mostrar para a sociedade, hoje em dia acolhem seus filhos homossexuais com seus companheiros ou companheiras do mesmo sexo. E ainda eu penso que, se não fosse o óvulo doado, eu também não estaria aqui, graças ao óvulo doado. E continuo falando que na escola que eu estudaria, essa pergunta é muito interessante porque implica uma certa história da cultura do povo judeu, principalmente. Só por curiosidade, esses exames genéticos são mais frequentes nos Estados Unidos e são muito mais ligados aos judeus que tem nos Estados Unidos. E o número de judeus que tem nos Estados Unidos é muito grande, é mais de 8 milhões, 10 milhões, e aqui no Brasil temos alguns milhares só. E o tipo de judeu que tem, para quem saibam, existem dois judeus, o que nós chamamos de Askenazi e Sefaradi. E aí vem uma história antiga, muito interessante, que eu vou tentar comentar. Muito antes de Cristo, teve a primeira migração dos judeus que foram para a Babilônia. E lá, que é onde eu Iraque hoje em dia, eles ficaram lá por muitos anos. 70 anos depois de Cristo, tivemos o que nós chamamos de uma segunda diáspora, que é quando um povo é obrigado a migrar. Interessante sua pergunta, obrigado por falar que eu sou um ser de luz. E você quer um conselho para quem tem dúvida se quer ser mãe e ver o tempo passando? Eu vou te falar uma coisa com muita tranquilidade, você vai querer ser mãe. Ninguém escapa que vai querer ser mãe. Vai passar o tempo, a hora que você perceber que não tem mais óvulos capazes de serem fertilizados, vai dar um desejo de ser mãe incrível, porque essa história é comum para todos. Mas se nesse momento você está com essa dúvida, congele os seus ovos para não se arrepender. Acabei de falar e responder na pergunta anterior que o arrependimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Imaginar que poderia ter feito algo no passado que teria mudado o resultado do presente e você não fez e poderia ter feito é algo lastimável. Congele seus ovos, você decide seu futuro, não a natureza, porque você vai envelhecer. Congele e não se arrependa, mas conforme a sua idade. Deixa-me ver se eu entendi a sua pergunta. Você já operou mioma? Já operou. Você está estimulando o seu ovário para uma fertilização e quer saber se esse estímulo vai fazer crescer algum outro mioma. Se esses miomas ainda permanecerem lá, pode ser que cresça um pouco, mas um pouquinho só. Não é necessária uma cirurgia. Também a indicação cirúrgica de mioma não é para todos os casos que a gente opera. A grande maioria não tem necessidade de operar. A gente só opera o mioma se estiver no interior do útero, deformando o endométrio e se tiver um tamanho considerável. Mas se tem que estimular, estimula. Se esse pequeno mioma que ficou não tinha uma indicação cirúrgica, isso pode acontecer, uma indicação. Portanto, eu acho que você tem que ficar tranquila. Faça sua estimulação, tenha seus embriões, depois, se for o caso, talvez uma nova cirurgia, que eu nem vi seu ultrassom, não estou nem opinando sobre isso. Mas fica tranquila. Vai em frente. Pode, claro que pode. Eu vou dar minha opinião de um modo geral. Tem muitos medicamentos que são indicados tomar em jejum, não tenho dúvida nenhuma. Mas tem pessoas que não suportam tomar em jejum.
A vida é assim, se você não tem a melhor opção não está disponível para você porque você passa mal, fica com a segunda opção. Toma o seu nicotinamida mononucleotídeo, que tem a abreviação de NMN, tome na refeição. Não passe mal e tome o remédio. Não sofra e tome o NMN mesmo sem estar em jejum. E dá tudo certo, tenho certeza disso. Então, finalizando, é por esse motivo que nos Estados Unidos, de rotina, são pedidos esses exames para doenças como fibrose cística, Tay-Sachs e outras genéticas, que são doenças muito comuns nesse grupo da população. Eu vou contar mais uma coisa. Como é que você sabe se um judeu é sefaradi ou askenazi? O pessoal trabalhador, médico, engenheiro, advogado, a grande maioria é askenazi. Sefaradi, dono de banco, poderoso. Essa é uma maneira de identificar. Não sei se eles vão concordar comigo ou não, se tiver judeu aqui me ouvindo. Eles são diferentes da cor de pele, tem uns detalhes, mas a gente brinca aqui. Trilhardário, sefaradi, trabalhador, normal, askenazi. É o que dizem. Você sentiu dores tipo contrações no momento da transferência embrionária. Isso pode acontecer. Se for a sua primeira transferência embrionária, eu acredito que nas próximas transferências, caso não dê certo, algumas medidas devem ser tomadas. Avaliar se você tem essa sensibilidade uterina. Existem exames específicos, como a ressonância Cinema Display, ou algumas pessoas conseguem ver pelo ultrassom. E aí, nesse caso, na próxima transferência, eu espero que dê certo essa, mas no caso de dar errado, aí você pode usar o atosiban e outros medicamentos para relaxar o útero na hora da transferência embrionária. Pode acontecer. Pacientes que têm adenomiose ou alguns miomas sempre têm contrações, nesse momento sempre é mais sensível. Então, nesses casos, mesmo na primeira transferência, eu já dou o atosiban e outros medicamentos para relaxar o útero. É uma coisa que depende muito do médico que vai estar tratando você, como é que ele encara esses fatos. Essa decisão sempre é complicada e é um caminho árduo a decisão. Vou para a flutuação ou tento mais um pouco com meus próprios óvulos? E aí depende muito do tamanho do fôlego da mulher e do casal. Porque passar por vários tratamentos seguidos, injeções, ultrassom, mais transferência, faz biópsia, todos alterados, ou não tem embrião, não é nada fácil, sem contar o custo financeiro que é altíssimo. E aí a gente sabe que com o óvulo doado a chance chega até 70% a 72%. E aí a certeza que eu tenho é que toda mulher, todo casal, quando chega nesse ponto e aceita o óvulo doado, pergunta a si mesmo, por que não fiz isso antes? Por que eu não fiz? É muito comum isso, mas tem o momento certo. Eu não tenho como dizer para você qual é o momento. É o momento da fadiga. Muitas vezes eu conhecendo o caso da paciente, eu insisto mais, faça isso. O que fazer para melhorar a fragmentação do DNA espermático? Bom, em primeiro lugar, o que é perfeito é o seu marido ser um bom menino. Quando eu falo ser um bom menino é não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, não estar acima do peso, ter atividade física compatível com as reais necessidades dele. Isso é obrigatório. Depois existem suplementações específicas, anti-inflamatórias, com enzima Q10 e outras coisas mais. Tudo isso deve melhorar. Dependendo da idade, sua idade dele também, a gente faz uma ultrassom de bolsa escrotal e vê se tem varicocele. Se, por exemplo, você tem 30 anos, ele tem 32 anos e você tem uma boa reserva ovariana e ele tiver varicocele, a gente recomenda operar a varicocele que melhora a fragmentação. Mas dependendo da sua idade e da sua reserva ovariana, são esses detalhes que vão envolver.